Olá, boa tarde, caros amigos telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida. Hoje nós teremos uma entrevista com o Dr. Américo Marques Canhoto, que é médico homeopata e um grande espírita pesquisador, trabalhador em centros espíritas, e hoje nos honra com a sua presença. E vai nos trazer todo o seu conhecimento sobre as doenças da atualidade, as origens, as consequências. E teremos também a pintura mediúnica hoje com a Juvita Maria da Costa. Então vamos iniciar com a pintura mediúnica. E como já anunciamos, estamos com Juvita Maria da Costa, que é médium de pintura mediúnica da Federação Espírita de São Paulo. Tudo bem, Juvita? Graças a Deus. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bom. E hoje, então, nós vamos começar a nossa entrevista com o Américo Marques Canhoto. Eu vou deixar você, nesse instante, nesse cantinho do estúdio, para a pintura mediúnica. Tá bom, Juvita? Agradeço de Até coração. Já. Até já. Até já. E já estamos com o Dr. Américo Marques Canhoto, que vai falar sobre as doenças e os seus desafios na atualidade. Olá, boa tarde. Como vai, doutor? Boa tarde, tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Nós já novamente. Estávamos com muitas saudades, viu? Desde o congresso, né? Faz um tempinho já, foi o ano passado. Já, o tempo voa. Voa, é verdade. Então, doutor, nós vamos falar das doenças na atualidade. E então teríamos uma primeira pergunta aqui dos telespectadores, né? Qual seria então a origem das doenças? As nossas doenças, elas têm uma origem sempre nas escolhas que nós fazemos, vida após vida, né? E vamos dizer também com os modelos que nós copiamos. Então, nos primeiros anos de vida, o subconsciente tem comando total e ele funciona como um scanner. Então, a gente pega alguém da família e copia, bem mais do que eu imaginava. Eu tive uma experiência interessante o ano passado, uma das secretárias lá da clínica, nossa, a minha sobrinha apareceu, que bom, né? Então, um resumo da história, ela tinha saído de casa e voltou. Então, olha a história, a avó dela com 15 anos fugiu de casa e engravidou da mãe dela. A mãe dela com 15 anos fugiu de casa e engravidou dela. Ela com 15 anos agora fugiu de casa e voltou grávida. Nossa! Então nós copiamos, na realidade, muito do nosso modelo, só que tem um problema. Vamos supor que eu copiei o meu pai. Aí alguém vai falar, nossa, você é igualzinho ao seu pai. Eu vou ficar com raiva da pessoa. Por quê? Meu pai é o espelho que esfrega no meu nariz aquilo que eu nego em mim, mas eu sou. Os anos vão passando e a gente vai aceitando, né? Às vezes até a fisionomia vai ficando parecida, e o que não era tão parecida lá para trás. Então tem aquilo que nós trouxemos de nosso, né? Tem aquilo que nós copiamos do nosso modelo, depois tem o aprendizado da doença, que é o tema principal agora dessa primeira parte da nossa conversa, que nós aprendemos a ficar doente, como aprendemos a andar, a falar, a escrever. Aí depois temos... Então, mas só um minutinho, como nós aprendemos? Será que nós queremos ficar doentes? Sim, claro. Ah, sim? E como o início disso, então, é que nos primeiros anos de vida o subconsciente tem comando total. E nós somos meio malucos, né? Porque na nossa cultura, saúde não tem valor nenhum para pessoa alguma, até que seja perdida. Certo. Aí passa a ter um valor máximo, né? Então, o início. Nas primeiras vezes que o bebê adoece, o subconsciente registra. Ficar doente não é muito bom, não. Mas depois, doencinha atrás de doencinha, cria-se um tremendo conflito. Peraí, ficar doente é uma delícia, mas é muito bom. Tadinho do filhinho da mamãe, tá dodói. O pai chega em casa com um presentinho. Tem coisa chata como ir na escola que não precisa fazer, né? As crianças hoje são muito rápidas. Elas fazem uma pneumonia, uma gripe, uma amidalite em poucas horas brincando desse joguinho.
Olha o que ele está falando, hein? Eu trabalho com família, às vezes vem a mãe com a criança doente, a outra não. Eu às vezes examino as duas, senão no outro dia a outra também vai ficar doente, mas não é porque ela contraiu alguma coisa, ela está no jogo. E eles são meio descarados hoje, né? Ô tio, também estou doente, você também me examina? Ele fica com ciúmes da doença do irmão. Ô mãe, também não vou na escola, porque aquele carinho. Eu ganho, né? Então, as pessoas estão muito carentes, seria isso? Sim, todos nós somos carentes, né? E isso continua, aí é perigoso, né? No adulto, o jogo já fica mais bruto. Então, o adulto adoeceu, ele tinha que se recolher intimamente e questionar. O que eu estou querendo ganhar com essa doença? Usamos muito a doença para ganhos afetivos. Depois, o que eu estou querendo justificar com essa doença? Usamos muito a doença como justificativa. Eu atendo jovens em ano de vestibular, tem alguns que começam a ficar doentes no começo do ano para justificar a possibilidade de não entrar na faculdade. Outro dia atendi uma advogada, ela estava se espancando para um concurso, né? E aí faltava um mês para a prova e ela começou a ficar doente. O subconsciente dela já fazendo essa jogadinha. Se ela não fosse aprovada, ela tinha um álibi para ela própria, né? E usamos a doença de uma maneira perigosa para punir os entornos. Tipo, o sujeito está se sentindo mal amado, trabalhando que nem um doido, para dar um puxão de orelha na família e falar, o que vocês estão fazendo comigo, faz um infarto e morre. E morre. É mortal isso em algumas situações, né? Então, aí deixa a família toda mortal, com... um jogo mortal. Olha como... E o mais usual, usamos a doença para vampirizar a energia dos outros. Então, hoje todo mundo é vampiro. A nossa, eu sou um vampiro, roubamos a energia uns dos outros. Por quê? A gente tem muito conflito. Toda vez que você entra em conflito, faço, não faço, devo, não devo, você está abrindo um escoadouro de energia vital. Depois, algumas... Quer dizer que então as nossas dúvidas, faço, não faço, isso é perigoso? Gera uma perda de energia grande. Né? Aí depois algumas fontes de energia naturais, energia vital, foram bloqueadas. A gente fica o dia inteiro em cima de sola de borracha de plástico, você tem que trocar a energia com o planeta, você faz parte dele. Então a gente acaba virando meio que um câncerzinho no planeta, você se desgarra, né, dessa energia. E tem pessoas que têm uma facilidade, principalmente aqueles que vieram com mediunidade de efeitos físicos, de cura, como dizem, né? A pessoa, se ela não repassar essa energia que ela capta, né, ela adoece. Então tem muita gente que adoece, né? Exatamente por acúmulo de energia. Tem alguns que dão até choque em algumas, né? Então, por isso que pessoas que têm isso têm que ser encaminhadas para aplicar um passe, né? Para uma maneira de doar essa então, energia. Para o próprio médium. É terapêutico para o médium, né? E também, assim, quase tudo que a gente consome hoje de alimentos é cadáver, está morto. Uma fruta que você colhe, uma raiz que você arranca, um bicho que você mata, 3 dias depois tem 0 de energia vital. Mas não foi sempre assim? Não, antigamente você comia coisas vivas em termos de energia vital, porque você colhia e já comia. Eu vi experiências, né, onde foi feito com fotoquília. Uma delas que eu vi era um pé de, vamos dizer, de tomate caqui, né? Aquele tomatinho, aí foi, vamos dizer, tirada a foto, aquela energia linda, vamos dizer, tudo bem vibrante, aí depois foi cortado, colocado num anteparo e foram fotografando de 3 em 3 horas. No terceiro dia já estava tudo escuro, não tinha mais energia então vital nenhuma. Então você quer dizer pelo tempo de armazenagem das frutas, das verduras. E hoje até verduras, porque hoje você vai no supermercado, tem uma verdura que parece fresquinha, ela está ali há 4, 5 dias já. Né? Então, não se... Então, o que nós teríamos que fazer para repor essas energias, no caso que, então, a gente não está se alimentando como deve? Só de coisas mortas, mas dá para você, num vaso, num apartamento, você planta uma cebolinha, ou tem aqueles sistemas onde você germina semente que faz brotinhos, né? Sim, então, mas um brócolis, por exemplo, a gente não tem apartamento, o que a gente vai fazer? Não, dá para fazer, assim, me visitou, ela ficou de voltar, uma pessoa que ela está... assim, cultivando essas sementes, forma aqueles brotinhos, né? Vamos dizer, muito bem organizados, até tinha um vamos dizer, de brócoli, né? Olha a que ponto ela chegou. Aquelas plantinhas no desenvolvimento, elas ouvem por dia 4 horas de música clássica.
Aí é uma alimentação completa. Então já é um processo onde você tem gente desenvolvendo, vamos dizer, coisas para poder suprir esse estilo de vida nosso atual. Entendi. E agora, alguns vampiros se especializam em roubar energia. Alguns já nascem vampiros. Ah, sim. Tipo, tem mães que quando elas, na época que elas amamentam, elas ficam trapo. Não é só por causa do aleitamento, aquele vampirinho está sugando energia vital junto, Então, aí a mãe fica acho que acabada. seria bom a gente explicar nesse instante, direitinho para os nossos telespectadores, porque nós temos alguns telespectadores que ainda não são espíritas. Sim. Eles são simpatizantes. Então, essa história de nascer vampirizinho, vamos deixar claro. Deus não cria vampiros, né? Não, ele cria Mas não é aqueles todos nós vampiros de iguais. sugar sangue, não, é de energia. De né? energia. Então, mas por que ele nasceu? Porque a gente sempre tem a ideia que a criancinha é inocente, tadinha, né? E é cercada de todo aquele amor tal, porque é frágil. Então, como que você explica para os nossos telespectadores esse vampirismo infantil, já no berço? Então, foi um indivíduo que, ao longo da última existência, se especializou nesse processo de vampirização. O desencarne, né, não cura doença, não faz nascer cabelo, não emagrece, não engorda, não traz saber. conhecimento. Isso é importante. Né? Então, uma existência é a sequência da outra. É claro que algumas coisas se modificam, mas para quem já tem capacidade de, vamos dizer assim, de criatividade mental, de domínio mental, né? Domínio, de conseguir. né? Então, porque as pessoas, às vezes, né, esse suicídio, as pessoas assim, acho que é melhor eu morrer mesmo, porque eu não tenho jeito e tal. Não adianta. Não adianta, porque vai com todos os problemas e pode voltar. Provavelmente quem pensa muito em suicídio agora já foi suicida algumas vezes. Sim, tá? Já vem eu descobri em mim, várias encarnações. Eu descobri em mim essa tendência, nessa existência por bobeira, por besteira. Lá para trás, eu até já pensei nisso, lá para trás, antes de conhecer a doutrina, tudo. Certo. Né? Até tem um livro, Memórias de um Suicida, eu consegui terminar de lê-lo lá pela 7ª, 8ª tentativa, porque aquilo me afetava realmente profundamente. Tá? Então você nasce com todas as suas tendências. É um livro muito bom, não é? Sim. Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, né? Isso. Então, essas tendências a gente traz. Então, esse vampirinho, com certeza, foi um sugador de energia importante de outras vezes. Aí ele traz essas tendências. Se nós estudássemos os nossos filhos, a principal função da família seria estudar o espírito reencarnante. Então, aquela criancinha meiguinha, maravilhosa, indefesa, né? Ainda bem que a gente não lembra do passado. O esquecimento... Mas é ótimo. É ótimo. Por quê? Senão, se você ali, vamos dizer, embevecido com aquela criaturinha, se você soubesse que na existência anterior ele mandou te prender, roubou tudo que você tinha e aprontou com você, não teria como esse perdão de uma existência para outra. A gente está aqui aprendendo a se amar, né? Certo. Então, nós trazemos essas tendências. Então você não herda doenças dos antepassados, seria cruel. Se eles erraram, eles que consertem. O que ocorre é que você copia. A doença não vem do antepassado. Não. É problema sempre individual. O nosso DNA muda a cada escolha que você faz. Tá? Certo, mas não de acordo com a genética, por exemplo. Não, você muda o seu DNA. Eu recomendo aos leitores entrar no Google e digitar lá Teoria dos Campos Morfogenéticos, que deu origem à constelação familiar em psicologia. Aí dá para você entender a abrangência, né, do que nós podemos nos afetar uns aos outros. Certo. E isso vale não só para pessoas assim consanguíneas. Eu tenho uma família de Santo André que eu atendo, tem 3 filhos adotivos e um consanguíneo. Os 3 adotivos se parecem muito mais com o pai e com a mãe do que o consanguíneo, que são de raças diferentes. Certo. Casais de 30, 40, 50 anos juntos, depois de uma certa idade eles vão ficando parecidos na fisionomia. Eu já notei isso também. Então, para entender melhor a vida, a gente teria que começar a desmaterializar o raciocínio. Seria bem mais fácil. Depois, voltando à sequência das causas das doenças. Sim. Tem a nossa personalidade. Cada característica de personalidade tem um órgão-alvo. Inveja dá uma doença, intolerância a outra, agressividade, ansiedade, medo, né? Uma bem fácil de avaliar no cotidiano,
Toda família tem pelo menos um ou dois hoje. Então, observe uma pessoa que sofre de artrite, de artrose. Aí você observa pessoa intolerante, mandona, rígida, dificilmente ela muda de opinião, né? Então, toda essa rigidez da personalidade vem para as articulações. E você acha que se a pessoa souber disso, como agora você está explicando para os nossos telespectadores, ela tem condição de mudar essa situação? Claro, a doutrina espírita chama-se reforma íntima. Oh, que maravilha! Que a gente sempre pode há uma chamar esperança, de... eu gosto de dar uma esperança para o nosso telespectador, porque há pessoas Sim, que escrevem com muito sofrimento, sabe? E acham que às vezes, porque a gente está falando em espiritismo, tudo é obsessão. Você diria que tudo isso é obsessão? Não, claro que não. É que espíritas, espiritualistas, ou quem está tentando se espiritualizar, faz uma bagunça danada entre provas, expiações e obsessão. Exatamente. O dia todo você está em sala de aula. A professora vida mostrando, ó como você é assim, ó como você é assado, corrige isso, modifica aquilo, né? Só que a gente não presta atenção na aula. Então, o mau aluno, quando tem prova, ele tem chilique. Mas o mau aluno e o bom aluno não sofrem. Quem sofre é a turma intermediária. Vamos pegar escola, vida e nossa escola normal. O professor, lá para o final de setembro, ele já sabe que tem alunos dele que não têm a mínima chance de serem aprovados. E eles são bagunceiros, felizes, não estão nem aí, né? Já outros, final de setembro, eles podem tirar 0 em todas as outras provas que eles estão aprovados. Então, os dois extremos não sofrem. Quem sofre é a turma intermediária, que tanto pode ser aprovada, quanto pode ser reprovada, ou seja, a maioria de nós. Nesse vestibularzão, nessa prova final que está em andamento, né, a gente tanto pode ficar aqui nessa escola, como ser transferido para outra. Então, assim, vamos trocar em miúdos, assim. A escola é o nosso planeta. Nosso planeta é um planeta escola. Isso. E dizem também, pode ser um hospital. É claro, aqui só Também. tem maluco e doente. Então, aqui é uma escola hospital. Daí, o intermediário, você diz que sofre mais, porque não sabe se vai passar Ou vai de ano ou não. E tem uns que já sabem que vão ser reprovados e outros que já sabem que vão passar, é isso? Isso. Então, os mais evoluídos, assim, que praticam o bem, que estão conscientes das suas tarefas e tal, estão com a certeza de que vão herdar o planeta, como disse Jesus, né? Sim, eles são tranquilos. Os bons herdarão a sofrimento. terra. Eles têm a chamada paz de consciência. Ah, então. E aí, aqueles que vêm para o mal mesmo, né? Quer dizer que ainda há aqueles Alguns que a querem última praticar chance, o mal. Ainda existe. Na realidade, o mal não existe. A melhor definição de mal que eu já vi foi a seguinte: o mal é um pequeno bem que te leva para um bem maior. Sim, Nós somos movidos a isso catástrofe. muito bonito, filosoficamente falando. Não, mas na prática nós somos movidos a catástrofes. Sim, mas vamos Seja trocar em íntimas. miúdos, vamos trocar. Por exemplo, quem pratica o mal acaba sofrendo as consequências. Sim. E essas consequências são um aprendizado para que ele possa um dia praticar o bem. Não é assim? Sim. Que Deus ensina, no caso Deus, né? Que nos colocou no mundo com as leis. A culpa, né, de não aprendizado de lei de causa e efeito é da educação. Tudo que está errado na nossa vida é educação. Quer ver um exemplo? Ó? Vamos pegar a área da saúde. Por que as crianças pequenas têm tanta doença, adoecem tanto? Principalmente do 9º, 10º mês até os 3 anos de idade. Está relacionado exatamente com a não permissão de aprendizado de lei de causa e efeito. Qualquer coisinha, uma febre, lá vai um antitérmico. Uma dorzinha, lá vai um analgésico. A criança tem uma frustraçãozinha, lá vai ela ser suprida. Então, o adulto, se ele estivesse atento, né, ele conseguiria mostrar para a criança, olha, você ficou doente, esse sofrimento seu tem origem nisso, naquilo. Mas não podia ser com tanto falatório, que a educação é puro falatório. O adulto parece um papagaio alucinado. Isso não adianta, né? Não, porque entra por um ouvido, sai pelo outro, a criança só faz o que ela quer. E a gente é tão maluco que você pensa uma coisa, diz outra e faz totalmente diferente do que você pensou e do que você diz. Mas agora vai dar certo. Vai. Por quê? Quem planejou o sistema teve uma boa ideia. Vem alguém primeiro, vive um tempo, aí depois recebe os aluninhos que são os filhos, né? Só que não deu certo. Então agora eles olharam e falaram, olha, vamos mudar. Estão mandando pequenos mestres para reeducar os adultos. Então vem espíritos aí agora, fantástico, está chegando uma leva muito...
Se os adultos de hoje prestassem atenção nas crianças, iriam aprender muito, se fossem humildes. Mas o adulto não é, eu ia te não fazer tem uma humildade. pergunta em cima dos vampirozinhos que você falou, né? Então, para que ninguém fique com essa ideia que toda criança, não é toda criança que vem com essa vampirização, com esse problema. Porque a gente vê muito na sociedade pais que maltratam muito as crianças também, né? Crianças que apanham, crianças que chegam em pronto-socorros aí com o braço quebrado, que apanharam de pai ou de mãe. Então, existe muito adulto maltratando crianças. Mas aí, para a gente fazer um adendo, senão as pessoas vão ter uma ideia errada. Essa vampirização não tem relação com maldade. Tá? Não. Ó, um vampiro comum, toda a família, desde que a gente se conhece por gente, você vê aquela pessoinha sempre doentinha, todo mundo vai morrendo, ela vai ficando, porque ela se habitou absorver a energia dos outros, né? Então quer dizer que é um hábito do espírito? Sim, e inconscientemente ele percebeu que é uma maneira fácil dele se abastecer de energia, né? Até os vampiros de casa, ou assim, todo mundo já viveu essa experiência. Você está bem, aí você interagiu com uma pessoa, parece que você foi atropelado. Ela sugou a tua energia. Dá para perceber. Alguns vampiros são descarados. Nossa, vem cá, deixa eu te dar um abraço, você me faz tão bem, né? Tá sugando a tua energia. Alguns vampiros usam a técnica de te provocar para te deixar irritado, que daí eles te tiram do centro e roubam a tua energia. Os vampiros de casa é mais fácil de lidar. É pai que rouba energia de filho, de irmão, marido de mulher, né? Então, você desconfiou que algum familiar seu rouba energia, é só você abastecer ele de energia todo dia. Ou seja, pega 5 minutinhos do dia e manda para essa criatura orações e vibrações de força, de luz, de saúde, de prosperidade. Nossa, olha que, até porque gente próspera não enche a paciência dos outros, né? Aí, ele não vai ter que roubar de você, porque ele está abastecido. E a vida não sabe fazer conta, ela é meia burrinha, porque o troco sempre supera o investimento. Então você mandou 1 quilo de bem para alguém, até chegar no outro, por sintonia, vai chegar 2 quilos. E tudo que vai, volta. Tá? Na volta vai pegar mais uns 2 quilos, vai chegar uns 4 quilos de bem. Então só dá lucro, você só... mas e os vampiros ocasionais? Ocasionais. Aí você tem que aprender a sentir energia. Aí é educação mediúnica, né? Mas não precisa nem ter mediunidade, não. Dá para fazer, tipo, você vai numa igreja e você sente aquela energia, aquela paz. Aí depois você vai num açougue ou você vai num lugar que tem muita gente, né? Aí você já percebe que a energia é diferente. Né? E aí você vai aprendendo. É esquisito falar a gente se defender uns dos outros, mas... Agora, você também rouba energia. Então, quando você está mal, aí você interagiu com uma pessoa e ficou bem, devolve essa energia para ela de novo com vibração, de oração, de mentalização. É um aprendizado maravilhoso, né? Sim. Você aprender a doar boas energias, né? Sim. Sempre. Então, aquela história que a gente, em todo centro que vai, sempre ouve aquela mesma história. Faça o evangelho no lar. Tem tudo a ver. Então, que o evangelho... que nesse momento que você está fazendo a prece no lar, você está se reabastecendo e, ao mesmo tempo, mandando energia para aqueles familiares necessitados. Não só isso, né? Porque a gente está sempre acompanhado. Tá? Você nunca está sozinho. Mesmo se você estiver no meio de um deserto, está um monte de desencarnados junto com você. É claro que a qualidade deles é que varia, né? Inclusive, quando você vem para o centro espírita, você está fazendo um ato de caridade. Eu chamo de mediunidade de transporte. Então, você tem aquela turminha toda que está junto com você. Quando você vem para o centro, uma boa parte vem junto. Tá? E alguns... eles vão ser acolhidos, eles vão ser elucidados e eles começam a viver exatamente no plano espiritual a partir daquele momento. Alguns outros já são mais espertos, assim, mais velhacos na brincadeira, né? Eles ficam esperando a gente na esquina, porque sabe que você vai sair daqui muito igual, entrou, não vai mudar tanto, ouvir uma palestra, tudo, né? Então, tem alguns de nós, quando a gente vem para o centro espírita, nosso carro parece aqueles trem da Índia, com gente pendurado para todo lado, né? De desencarnado. Então quem busca, a vida é maravilhosa, quem está buscando ajuda para si próprio, ao mesmo tempo está ajudando o outro, sem saber. E quem já sabe disso, a hora que vem, fala assim, turminha, vamos lá, eu vou para um lugar bem legal, né? Pode vir que vocês vão gostar, tá? Aí você vai trazer mais desencarnado ainda para receber assistência espiritual, aconchego, cuidado. No centro espírita, no caso. Isso.
E o Evangelho no Lar é uma forma de você se proteger, porque a maioria dos lares, nem pode chamar de lar, das casas, né? É a casa da Maria Joana, entra e sai quem quer de desencarnado. Né? Então, quando você faz um Evangelho no Lar sistemático, você cria defesas energéticas. Não vai entrar quem quer mais na sua casa. A importância da proteção do lar. E para quebrar o galho, muita música clássica, porque espíritos de pouca consciência não suportam essas músicas. Aí você coloca lá uma música New Age, uma música clássica, eles tiram o time de campo, eles vão embora. Mas a gente ouve mais funk hoje em dia, né? Então, não é que a gente ouça, a gente liga a televisão, tá tocando, né? Então precisa tomar cuidado com essas músicas e tal. As palavras que se usa dentro de casa, os pensamentos, que tem muitas casas que parecem bem limpinhas, mas espiritualmente, energeticamente é um pardieiro. Né? Os livros mas a gente, depois de estar um tempo na doutrina, estudando e tudo, a gente vai adquirindo essa sensibilidade maior, não é? De sentir assim quando a casa está desequilibrada, o ambiente que a gente está ou que a gente entra, não é verdade? A gente já fica mais sensível, não é? É treinamento, né? Na realidade, tudo é treinamento. Mas voltando novamente à história das crianças, então tem o que você trouxe, o que você copiou, mas o aprendizado, vamos dizer, e depois também mais os hábitos. Né? Alimentação, a falta de ou não de uso do corpo. Tá? Então, Então quer dizer que a criança depende da educação que ela recebe, a saúde da criança no caso, né? Do que ela trouxe com ela, a bagagenzinha do passado e a educação que ela tem. Os hábitos que são praticados na família. Que eles são oferecidos. Então aquela família que não está acostumada a praticar exercícios, que também não pratica, não dá o exemplo, digamos, né? As crianças ficam mal acostumadas, né? Porque a gente ouve muito falar, e também temos telespectadores, em particular uma telespectadora que está muito preocupada com a filha de 15 anos, que está com obesidade, quase mórbida, né? E ela já está num estado que os joelhos, o médico disse que precisa ser operado daqui a pouco. Então ela está preocupada que isso seja um caso de obsessão. Não, pode existir obsessão como em tudo, né? Assim, pode existir. Obsessão no sentido de que nós mas não obrigatoriamente né? Não obrigatoriamente. Vamos dizer, pode ser... A obsessão, no caso, vai ser mais... Ela vai ter obsessores, no caso, de comida. Tá? Porque se você desencarna comilão, do lado de lá você vai sentir tudo, as necessidades lá são muito maiores, de fumar, de beber, de tomar remédio. Então pode haver esse caso. São as companhias espirituais, mas então são aqueles obsessores por necessidade, por falta de consciência e não por maldade. Não por maldade, às vezes por falta de consciência, o espírito fica do lado, instigando a comer, no caso. Sim, porque ele migrou para a parte... certo. Ninguém anda mais, só fica sentado no celular, na televisão. Isso. Então isso tudo... O maior obsessor que nós temos é a preguiça. A preguiça é cruel. Terrível. Na parte de atividade física, né, a gente tem chance ao longo da vida e vai enrolando, aí você espera ter um problema no joelho, no quadril, para arrumar um álibi. Fazendo ginástica. Não vou poder fazer exercício porque eu estou com um problema no joelho. Né? Então a gente vai arrumando essas desculpas. Como já estão me avisando que esse bloco está terminando, então nós diríamos para essa mamãe, né, que está preocupada, que de fato tem que procurar um centro espírita, né, uma ajuda espiritual, tomar os passes necessários que forem recomendados, fazer o evangelho no lar e também procurar um médico para que essa criança possa fazer, essa jovem no caso, né, faça um regime alimentar adequado e com toda a família, isso é importante, né? Porque eu já vi vários casos assim de pessoas tendo que fazer regime, adultas até, e os outros não acompanham na casa. É muito triste,
não é? Porque quando alguém precisa de um regime alimentar, se a casa toda não fizer o regime, é muito, muito difícil. Se a família toda, no caso. Mas a vida agora está ajudando, ela é fantástica, né? Então, por exemplo, o açúcar, que é a droga mais cruel que a gente tem aí, pior do que todas as outras juntas, né? Nos adultos não funcionou a ajuda que é o diabetes. O diabetes é uma ajuda maravilhosa. Hoje todo mundo é pré-diabético, está todo mundo com o pezinho no então, assim, com no o diabetes... Agora, para o adulto não funciona. Eu conheço adultos que tomam insulina e comem doce escondido. Aí, como a vida deu um jeitinho agora, né? Você tem mais crianças e jovens diabéticos do que adultos. Então, uma criança diabética é um presente de grego para a família. Por quê? Para ajustar a dieta da criança, a família inteira vai ter que mudar. Porque se for só o problema de engordar, ninguém está nem aí com isso. Quer dizer que a espiritualidade acaba fazendo essa harmonização, digamos. Harmonização, para poder... Necessária. É necessário que haja mudanças, porque ó, a maioria das pessoas que eu conheço, eu e todo mundo, a gente vai desencarnar na condição de suicida. Inconsciente, mas suicida. Lembram do André Luiz, né? Precisamos tomar muito cuidado. 12 anos que ele ficou lá no SUS do Umbral, esperando ser atendido, né? Então, pois é, e era médico, né? Cientista. Então, mas esse foi o problema. Estão me avisando que esse bloco acabou. Tá bom. Doutor Américo, nós vamos continuar falando então do estresse, né? Do estresse no próximo bloco. Então, caros telespectadores, um instantinho só, nós já voltamos. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro codificado por Allan Kardec. Contém toda a doutrina espírita e, de forma clara, explica a origem do sofrimento, desvenda o mistério da vida e da desencarnação, assegura o progresso de todos os espíritos dentro do tempo e do espaço, sob a égide das leis divinas. Esses ensinamentos te ajudarão a encontrar o caminho do verdadeiro entendimento da vida. É um livro que muito acrescentará aos seus conhecimentos sobre o espiritismo. À venda na livraria da Sede Central, Rua Maria Paula, 140, ou pelo telefone 3115-5544, ramal 204. Voltando ao programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com o Dr. Américo Marques Canhoto, falando sobre doenças da atualidade. E agora, no segundo bloco, nós vamos falar sobre o estresse. Doutor, afinal, o que é o estresse e o que nós podemos falar como espíritas sobre o estresse? Quando as pessoas pronunciam a palavra estresse ou conceito, elas não conseguem entender, né, arrazoar ainda a importância disso. Porque há aquele estresse bom, construtivo, né, como a ansiedade boa, o medo bom. Natural. Quando a gente tem aquele medinho assim de uma coisa que a gente vai fazer pela primeira vez. Mas não pode ser crônico. Não então, pode o estresse crônico, é o estilo de vida nosso atual. É a nossa mente enganando o coitadinho do corpo 24 horas por dia. Um bicho vai te pegar, um bicho vai te destruir. Mas que bicho é esse? Não tenho isso, não consegui aquilo, o dólar vai baixar, vai subir, vou ser assaltado, vou ficar desempregado. Digamos, muita preocupação com a materialidade. E o entretenimento, ele é diabólico, né? Quando você está assistindo um filme, uma novela, um jogo, um noticiário, a criança jogando videogame, o corpo não tem como saber que aquilo é mentira. O nosso corpo físico, que só pensa em sobreviver, o único inimigo que ele tem é a nossa própria mente. Ele está em alerta total agora 24 horas por dia. Certo. É tanto que a gente fica em posições defensivas. Durante o dia, você dilui isso com movimentos e com focos, né? Agora dormindo 2, 3, 4 horas em posições extremamente contraídas. Tanto que o bruxismo aumentou umas 200 vezes. Então, né? Mas o que fazer com isso? Essas situações? Eu dou depois... eu brinco que tem um kit de sobrevivência para você continuar encarnado a esse processo. Né? Nós queremos esse kit, hein? O nosso telespectador está esperando. Assim, para a gente entender, né, a gravidade disso, em fisiopatologia, o estresse crônico é chamado síndrome geral de adaptação. O que é isso? O ser vivo, quando ele sofre uma agressão, para continuar vivo, ele reage à agressão. Então você tem a fase de reação. O nosso corpo reage a essas agressões imaginárias, jogando alguns hormônios lá nas alturas, adrenalina, vasopressina, cortisol, né? Certo. Se mesmo assim a agressão continuar, você vai para o estágio 2, adaptação à agressão.
A gente se adaptou nos últimos 5 anos, principalmente, a matar esses 10 leõezinhos medíocres por dia. Tá? Agora, há um custo muito alto, né, de saúde. Agora, se mesmo assim a agressão continuar, você vai para o último estágio, esgotamento e morte. Então, comece a ouvir as pessoas por aí. Tem gente que deu 2 passos, parece que correu uma maratona. Estou esgotado, não aguento mais, né? Aí recebe ajuda, ela vem. Mas a santa preguiça, né, faz com que logo você volte ao que era. E então vai ter desencarnes agora em sequência, em razão disso. Como? Né? Vamos dizer, toda a energia mental, emocional, afetiva, ela é transmitida para o corpo físico através de um local do cérebro chamado hipotálamo. O hipotálamo está ligado a 2 glândulas importantes, a epífise, que regula a nossa ancestralidade, tudo aquilo que nós automatizamos, né? Está sob controle dela. Aí depois a hipófise, que é a glândula que comanda a tireoide, o pâncreas, o ovário, o testículo, e as 2 suprarrenais, que são as encrenqueiras, aquelas 2 pequenininhas. Elas que produzem os hormônios da vida e da morte, a adrenalina, a vasopressina, cortisol. Olha que máquina, hein? Só que o hipotálamo está ficando inflamado, ele está entrando em curto-circuito por causa do açúcar. Os vasos estão ficando esclerosados e inflamados, então essa conexão entre... o açúcar faz esse estrago? Faz, né? E outras coisas, né? Eu estou dizendo o açúcar como coisa mais comum, mais corriqueira. O açúcar é o pior. E você vai ouvir das pessoas assim, nossa, fulano estava bem, aí ele passou mal, foi para o hospital, estava com um tumor na cabeça, adenoma de hipófise. Tá? E as glândulas estão entrando em parafuso. O pâncreas foi o primeiro a se revoltar com o diabetes. Né? Agora, a bola da vez, né, é a tireoide. Então, a tireoide... Realmente, a diabetes forçou muita gente a fazer dieta, né? Mas vem a medicina e promete cura. Né? Então, as pessoas deixam de fazer dieta porque elas vão tomar remédio. Que, na verdade, o certo seria, então, fazer uma dieta alimentícia, alimentar. Você tem que fazer algumas mudanças. O remédio pode ser útil, mas eu comparo o remédio da medicina atual com a confissão da Igreja Católica, sem desmerecer nada. Eu fui coroinha, e na época de coroinha, a gente tinha que confessar toda semana, né, para poder comungar. Né? A gente levava, a molecada, a gente levava a lista de pecado pronta. Só mudava a ordem, porque sabia, lá vinha 50 Ave Maria, 200 Pai Nosso, e você continuava a mesma porcaria de pessoa que você era. Porque é automático. Estava perdoado. Né? Automático. Então, a medicina hoje faz o seguinte, você pode tomar esse remédio que você está perdoado de você ter comido isso, ou ter feito aquilo, aconteceu isso ou aquilo. É uma troca. Então, é esse perdão, né, que não é real, né, que acaba, na realidade, nos levando a um beco sem saída. Nós estamos chegando num beco sem saída. Então, gente, olha... Tem que mudar a alimentação, né? E aí, mudar com graça. Agora você falou que a bola da vez é a tireoide. A tireoide. Então, qual o maior problema da tireoide hoje? É farinha de trigo, em razão do glúten. Né? Então, todo o trigo consumido aqui no país, ele é modificado geneticamente, gera bem mais glúten. Esse glúten impede a absorção de vitaminas e minerais. Muita gente faz uma dietazinha lindinha, bonitinha, mas está desnutrido de vitaminas e minerais porque vai tudo embora nas fezes, não consegue atravessar. Nossa dieta é pobre em iodo e a tireoide precisa do iodo. Onde você tem iodo natural em boa quantidade? Nas verduras do mar, algas. Mas a gente consome pouco. Aí alguém fala assim... quase nada aqui no Brasil, mas a gente não tem o hábito. Eu como sushi, temaki, sei lá, 3 vezes por semana. Só que não adianta muito, sabe por quê? Porque a alga está desidratada. No restaurante eles vão hidratar. Certo. E só que os minerais e o iodo vão ser jogados fora naquela água. E fica só a fita de colágeno. Né? E as mulheres são mais vítimas porque o hormônio feminino ainda compete com o pouco iodo que entra. Então hoje de cada 10 mulheres, 7 ou 8 já estão com lesão na tireoide. E vão arrancar mais tireoide da mulher do que outras coisas. Né? Então, vamos dizer por quê? A tireoide, para ela funcionar adequadamente, ela tem que ficar formando nódulos e cistos. E o celular vai transformar tudo em câncer, porque é uma glândula muito vulnerável à radiação. Então, as pessoas teriam que usar o celular com inteligência. E hoje 80% do uso do celular é entretenimento. Mas tem que saber usar também. Sim, claro, né? claro. Não ficar o dia inteiro com o celular, né? E para coisas que sejam úteis, né? Certo. E o problema agora é que as 2 suprarrenais estão entrando em falência. A gente está entrando... É como se algumas glândulas do nosso corpo falassem, não brinco mais, estou fora, agora vocês se virem, né?
Então essa é a problemática do estresse crônico. Na realidade E como escapar disso, né? Eu brinco que tem um kit de sobrevivência. A meditação, nossa mente está ficando muito acelerada e perdendo a conexão. Precisa baixar a bola. Acelerar. E nós somos um livro de psiquiatria ambulante, nós temos o núcleo de todas as doenças psiquiátricas possíveis. E o crime mais grave que você comete contra a vida, mais grave que o aborto, mais grave que o suicídio, mais grave até que o assassinato, é a doença mental. Como, né? O que nos assemelha ao Criador? Como assim? Porque você que monta isso, não surge do nada. Para você montar uma depressão profunda, daquelas bem caprichadas, você leva de 3 a 4 existências. Para você montar uma esquizofrenia, 7 ou 8, mas você montou. Não existe... E essas informações que você está me trazendo são espirituais? Porque não você necessariamente. É médico, você tem consultório, você é médico de família, Nem né? precisa ser espiritual, é só a gente observar e raciocinar. É claro que essa transmissão a gente vê por leituras que são colocadas, André Luiz, muito confiável, uma série de outros. Sim, verdade. E também a gente vai juntando as coisas e vai observando. Uma pesquisa, então, Sim, muito profunda. Até porque eu sou muito chato. Se vem alguém e fala alguma coisa, eu não acredito de cara. Eu tenho que pagar mico e tenho que comprovar, né? Então, mas é uma informação importante. E tem a ver, né? Que realmente, eu lembro essa fase de diabetes que revolucionou, né? Alimentação, tudo, para alguns. E para outros não, revolucionou foi a farmácia, né? Então a gente está vendo que isso que você está dizendo tem muito a ver voltando mesmo. A esse processo da doença mental, né? A gente pode pegar uma colocação de Jesus. Vós sois deuses, e somos. Sois capazes de fazer o que eu fiz e muito mais, e somos. É verdade. Então quando você pega a sua criatividade divina, o seu lado divino, e joga na lata do lixo, você vai recuperar, sei lá onde, vai demorar muito tempo. Mas foi você, na realidade, que escolheu aquilo. É como depressão. Eu sou depressivo de carteirinha. Se eu não tomar cuidado, eu entro em depressão com qualquer coisinha e ainda me coloco como vítima. A gente inventa um monte de situações que só existem na nossa cabeça. Depois elas vão se materializar. Né? E são tendências que o nosso espírito já traz. Isso podia ser identificado na infância, nos primeiros anos de vida. O espírito está ali na vitrine mostrando o que ele veio fazer aqui. Um dia a gente vai entender a responsabilidade que é você ter um filho. Nossa. Responsabilidade espiritual. Hoje, em muitas famílias, os pais só procriam. É verdade. Uma coisa bem... né? Então... não é julgar essas pessoas, né? Assim como você não pode julgar uma pessoa que está com câncer, você não pode julgar uma pessoa que está com gripe. O nosso papel aqui nesse programa, Um Sentido para a Sua Vida, é elucidar. Ótimo, é exatamente isso. E a gente tem que ter coragem de colocar as coisas como elas são. Como elas são, tem que ter coragem. Então, eu sei, você é um homem corajoso mesmo, você fala o que você está pensando, o que você estudou e o que você pesquisou, para alertar os nossos telespectadores. Agora, então, eu te pergunto, aquela pessoa que se conscientizar disso e ela estiver doente, se ela quiser, ela pode se curar? Não só pode, como deve, porque a cura real e verdadeira é a cura que você faz. Por quê? Você que ficou doente. Nem Jesus, quando teve aqui, ele não curou ninguém. Opa, como não curou, né? Vamos dizer, primeiro, ele não falava, ó, eu vou te curar. Ele perguntava, vem cá, você quer... A tua fé, né? Mas o que é isso, a tua fé? Hoje Jesus ia falar o seguinte, ó, eu tenho um campo áurico tão poderoso que você sintonizou com ele e você equilibrou o seu. Daquela história da mulher que sofreu 10 anos de hemorragia, ela nem chegou perto de Jesus, hein? Por quê? Imagina o tanto de gente que tinha ali. Mas ela sintonizou com a aura de Jesus, então ela conseguiu a cura. Mas ele deu uma receita para todo mundo. Quis, né? Ela quis. Mas ela gastou tudo que ela tinha. Ela chegou e tocou. Porque mas durante 10 anos ela buscou a cura pelos meios naturais da época. Né? Então não foi uma coisa assim, gratuita, né? E Jesus deu uma receita para todos nós. Pena que ficou numa linguagem de religião. Vá e não peques mais. O que seria isso? Hoje Jesus ia falar, meu filho, se você continuar com esses hábitos, com esses vícios, com essa falta de reforma íntima, vai voltar tudo. Como lá tem informações de que voltou. Cego voltou a ficar cego, aleijado voltou a ficar aleijado, leproso voltou a ficar leproso. Por quê?
Porque nada no universo tem o direito de proteger um em detrimento do outro. Tá? Você busca ajuda, mas você recebe ferramenta para essa ajuda. Mesmo a cura espiritual, nós estamos num momento de transição, então a espiritualidade abriu em todo quanto é lugar, agora tem cirurgia espiritual, tem essas curas, mas tem prazo de validade. O prazo de validade está cada vez mais curto. Eu passei por uma experiência interessante, né? Eu fui num centro espírita, uma fase que eu estava muito arreliado com família, com a vida, uma gastrite fenomenal. Aí eu fui pegar um material para uma apresentação que uma amiga fazia, eu falei, olha, Cris, eu não vou conseguir ir dar palestra porque eu estou muito mal. Ela falou, não, o Expedito está aí. O Expedito era um médium que desencarnou, que vinha do interior, ele ficava uma vez por mês aqui em São Paulo, num centro, né? Ela falou, passa com o Expedito. Eu falei, não é justo, a fila está dobrando o quarteirão. Ela falou, não, é uma emergência, passa, sem brincadeira. Ele colocou a mão aqui, 2 minutos, sumiu num passe de mágica. Eu falei, nossa, agora eu acredito mesmo, né? 2 ou 3 dias depois voltou tudo, porque eu não mudei o meu perfil de emoção, de sentimento, de, vamos dizer, de conduta. Por isso que Jesus falava, vai e não peques mais. Como você disse, ficou numa linguagem religiosa. Mas se transforme, não transformar para uma linguagem, para uma linguagem prática. Verdade. Então, assim, tudo é possível. Agora a gente voltando ao kit de sobrevivência. Então, meditação, esse kit aí que nós meditação, meditação, recuperar a respiração. Ansiedade e medo são 2 emoções que saíram do controle. Ansiedade trouxe a respiração aqui para cima. Quanto mais curta a respiração, mais aumenta a ansiedade. Então, nós temos que respirar pelo nariz, soltar pela boca, fazer esse exercício várias vezes ao dia. Para que você possa educar essa emoção na ansiedade. Sempre que você se sinta ansioso, viu? Você tem que questionar para você mesmo. Por que eu estou ansioso? Que razão, que motivo? No começo fica tudo embaçado, mas com o tempo você consegue pontuar. Certo. Aí você vai educando. Então, e a meditação, no caso, rapidamente, assim, como nós poderíamos dizer para os nossos telespectadores? Como meditar? Cada um tem um jeito. Cada um tem o seu jeito. Eu sou muito ansioso, né? Se eu fosse garoto, hoje eu me dá Ritalina, mas eu fui criado no interiorzão, então você era moleque de rua, era o rótulo, né? É verdade. Eu não consigo fazer essa meditação oriental e tudo. Então, o que eu uso para meditação? Eu tenho lá em cima da minha mesa um livrinho que eu adoro, Minutos de Sabedoria. Tem um monte de concorrente hoje, mas é 1 minuto para ler, 1 ou 2 minutos para refletir, eu quebro o fluxo de energia acelerado. Entendi. Aí eu consigo... Quer dizer, então uma leitura rápida de um pensamento. Musiquinha, qualquer coisa para te ajudar a quebrar na realidade o fluxo da energia, o ritmo do que você está. Energia mental. A correria, o estresse desvairado. A ansiedade, no fundo, tem um nome, ganância. Nunca houve tanto espírito ganancioso reencarnado junto como agora. Não é só ganância de dinheiro, é ganância de conhecimento, ganância de prazer, ganância de tudo. Aí a gente fica naquele uma processo. Ansiedade, assim. Medos, né? Você tem que enfrentar um por um. Não adianta fugir dos medos, né? E o pior é que o medo é a forma que um ser sempre encontrou para dominar o outro. Até o medo faz parte da educação. Eu já ouvi mães falar assim, nossa, não sei o que eu faço com esse moleque, ele não tem medo de nada. Né? Até as musiquinhas de ninar antigamente eram, na realidade, cruéis. Então, eram cruéis. É preciso que a gente enfrente os nossos medos. Boi da cara preta com terror. Comece pelos medos pequenos. Uma receita que é fácil de fazer. Pega uma folha de papel, uma vez por semana, e escreve os medos que você admite que tem. Tem alguns que a gente tem, mas não admite. Olha, essa é uma terceira ideia que você está dando. Aí, a meditação, a respiração. É diário isso, hein? E a terceira, escrever sobre os medos. Escrever. Tem alguns que são muito profundos, né? Tipo, tem gente que tem medo de lugar fechado, de elevador, né? É claro, isso foi uma situação muito difícil que o espírito passou lá para trás, que hoje ainda é comum no mundo. Então você tem ali naqueles campos de concentração na África, que eles chamam de campo de refugiado, tem alguns que nem morreram direito, eles passam a moto niveladora, faz um buraco, joga os caras lá e põe terra em cima. Não havia ocorrido um desencarne completo, aquilo vai ficar no inconsciente do espírito, que vai ser diluído gradativamente, né? Nas próximas reencarnações. Né? Puxa vida, tá então, vendo? enfrentar os medos, depois a atividade física, quem não fizer vai morrer. Atividade física quarta. Atividade física quarta, quem não fizer atividade física vai morrer, não é mais questão de qualidade de vida. Por quê? Porque aí não põe o corpo para funcionar. Sim, você produz hoje uma quantidade muito grande, vamos brincar, de hormônio do mal, que é o cortisol.
Ah, o cortisol. Vamos chamar de hormônio do mal, Tá que você bom. produz quando está com raiva, quando está triste, quando está sedentário, né? E o hormônio do bem, tá? Um deles, a serotonina, que você Serotonina. produz quando está alegre, quando está feliz, né? Quando está de bem com a vida e com a atividade, quando você está usando o corpo. Ah, então a serotonina a gente produz quando está em atividade, o corpo, que o corpo precisa. Sim, É uma máquina. ele tem um projeto de uso que está sendo descumprido, Senão migrou enferruja. tudo para a parte Mas é simples, né? intelectual. A máquina, quando não usada, enferruja. Até a mente, né? Até Então, a mente. se você deixar de usar a mente, você vai ficar com Alzheimer e coisa desse tipo, né? E uma grande chance, quem construiu um Alzheimer hoje, na próxima existência, se estiver por aqui, vai voltar como autista infantil. É lógico, né? Por Então quê? está ligado. Sim, é lógico, porque agora você simplesmente se afastou do mundo, não quero saber, né? Estou fora do jogo, né? E como uma existência é a sequência da outra, as coisas vão... Tem que trabalhar. A lição que você não fez bem agora, você vai fazer depois. Por isso que a gente deve estar muito Cuidar da atento vida agora. na vida. Cuidar do agora. corpo e da alma. Sim, sim. Né? Com as preces, com o evangelho no lar, meditação, exercícios, deixa eu ver se eu lembrei de tudo, respiração, tudo direitinho. Esse é o E kit. desacelerar, até nos Que alimentos. Evite desacelerar. alimentos aceleradores, café, chamate, açúcar, farinha de trigo, chocolate. O momento agora é de desacelerar, senão a lei da inércia te pega. Ah, entendi. Tá? Vem aceleradão, Entenderam? interrompeu, de repente, capota. 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 Ai, São eu assuntos acho que você assim... precisa vir mais vezes aqui. Tenho tantas perguntas para te fazer. Estão me mostrando ali uns números muito baixinhos, né? Que está acabando o horário. Que pena, Américo. Você promete vir mais vezes? Estamos precisando desse seu conhecimento, dessas suas experiências de consultório, de vida, de centro espírita, né? Eu sei que você trabalha no centro espírita, onde a mentora é uma extraterrestre. Esse é um deles, né? Eu trabalho no outro também. Tem tarefa de segunda a sexta. Também. Então, você tem experiência de centro espírita, familiar, lógico, né? Isso todos temos, e também do consultório e das suas pesquisas. Eu gosto então, de é muito interessante, porque a gente vê realmente isso acontecer na sociedade. Essa diferenciação nas doenças, não é? Que antigamente tinha mais algumas, nós ainda não falamos das crianças, né, que já bem pequenininhas têm artrose. Isso se deve ao fato também da reencarnação, né? Então você acha que uma pessoa que desencarna com artrose... Não, ela vem com a perspectiva, e artrite, inicia com artrite, e artrose está acelerando muito por causa dos erros de alimentação e por causa do estresse crônico. Então, é erro de alimentação também. Uma baixa ingestão de colágeno e de gorduras, e a alimentação foi 70% uma por baixa carboidrato. ingestão de colágeno e de gorduras. Por quê? Por causa dos industrializados, no caso, Não, né? e também pela mentira que foi pregada com relação ao colesterol. As pessoas acham que colesterol é gordura, quando na realidade não é. Ah, tá vendo? Assunto para ser depois... Meu Deus, você já está convidado para a próxima Eu gosto das coisas simples e práticas para a gente conseguir usar. E os meus melhores mestres, né, são os meus pacientes. O que eu aprendo com um, eu já passo em seguida para o outro. Né? Porque se você começa a armazenar conhecimento, você se torna um usurário, né, do conhecimento. Eu li 15 vezes. Passar mesmo. Eu recomendo um livro para as pessoas lerem, para ver a o que nos candeia, aguarda. né? A candeia tem que estar em cima do alqueire, não abaixo. Quem tiver desejo, leia o livro Libertação, do André Luiz. Ah, Libertação. Tá? Libertação. Eu queria que você desse o nome dos seus livros também, que estão à venda e que são ótimos, que fala desse assunto todo que nós conversamos aqui e que vocês poderão encontrar com mais discrição, né? Assim, com o conteúdo, na verdade, estão... Em quais são os livros, então, por favor? São 12, mas assim, em circulação. Sobre esse assunto que nós esgotados, falamos. Não esgotados, nós temos o Não Ensine a Criança a Adoecer. Não Ensine a Criança a Adoecer. Da editora Bezerra de Menezes, né, que é Estresse Crônico, Perigo à Vista. Estresse crônico, perigo à vista? Não, estresse crônico, perigo à vista. Estresse crônico, perigo à vista. A Doença e a Lei da Inércia. A doença e a lei da inércia. Nós vamos passar para o André, não é? E ele vai colocar direitinho para vocês.
A reforma íntima começa antes do berço, que é o estudo do espírito que está chegando. A reforma íntima começa antes do berço. Né? E um dos que eu mais gosto, né, que é a grande emergência nossa da atualidade, que é o Eu Sou, uma proposta de transformação interior, que é você utilizar o seu corpo tudo para autoconhecimento. Eu sou uma proposta de renovação interior. Vocês estão vendo? Que conteúdo tem esse nosso querido amigo, Dr. Américo Marques Canhoto. Muito obrigada, Dr. Américo. Viu? Eu que agradeço. Esperamos você por muito mais vezes aqui, porque nós temos muita coisa ainda para elucidar, né? E olha que foram 50 e tantos minutos, né? Verdade. Então, agradeço do fundo do coração você ter vindo. E agora nós vamos para o outro cantinho lá do nosso estúdio para ver a nossa pintura mediúnica. E já estamos com essa lindíssima pintura mediúnica pronta. Juvita, conte para todos nós como você sentiu a espiritualidade trabalhando nesta tela. É sempre muito grande o prazer de estar aqui. E quando depois que se completa uma tela, aí é que vem a resposta, porque antes não sabemos o que vai sair. Né? Então, eu estou feliz, porque tenho duas pessoas, deve ser um casal, né? Que estão nessa mata, não é um jardim, mas é um lugar onde se vai certamente para casa, porque eles estão ali com objetos, um caminho, né? Ela com uma sombrinha e não sei se faltou mais alguma coisa. Eles que me perdoem. Não, mas foi o que eu consegui. Foi o tempo que você fez enquanto foi nós o que eu fazíamos consegui. As perguntas. Veio a ideia de que era doenças. A ideia que veio que era Renoir que estava pintando. Então. Não é? Ele é muito paciente, né? Comigo. Quer dizer que você já sabe que a equipe de Renoir é paciente com você. É paciente mas comigo, com você, porque é eu gosto demais da pintura dele, né? E a gente quer fazer o melhor, né? Então, foi o que eles trouxeram para nós hoje. Está bastante saudável, né? Assim, hoje a gente espero que o telespectador fique satisfeito, né? E leve para sua casa, porque quando eles fazem um trabalho como este, eles abrem uma porta enorme na sua casa, né? E sempre que lembra do artista, eles estão auxiliando a pessoa. Então. Sim, eles que me passaram isso. E passaram essa mensagem, essa mensagem, dizer, né? Então, tá vendo? É desde que podemos entender que nós abramos as nossas portas da consciência, né? Até para essa autocura que nós comentamos hoje sobre as doenças, né? Que nós somos responsáveis por nossas doenças e também por sermos saudáveis. Então, que troquemos essa nossa energia, né? Deprimida, triste, por alguma coisa alegre, suave, como está esse quadro, né? Como tranquila. Combinou com o que foi falado? Achei que combinou bastante, que nós temos que trocar as nossas energias para energias saudáveis. O lilás, o roxo, né? Com o verde, ali o amarelo, são tudo cores de cura mesmo, né? Aí, tá vendo só? Viu? Juvita, querida, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, eu agradeço em nome de todos os telespectadores, que a gente sabe que eles gostam muito de você, tá bom? Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Então, nesse instante, vamos para espiritualidade. Vamos para o encerramento dessa nossa tarde tão feliz. E assim, caros amigos, estamos encerrando mais um programa da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Um Sentido para a Sua Vida. Esperamos vocês na próxima semana, sexta-feira, às 14 horas. Não esqueçam, temos reprise deste programa no domingo, às 16 horas.
Muito obrigada pela audiência.